Olá, seja muito bem-vindo ao programa Dobre as Suas Vendas. Esse vídeo é para me apresentar e contar um pouco da minha história e como eu tive um alto faturamento trabalhando como CLT, com uma estratégia de marketing sem gastar mais em tráfego e dobrando as vendas ao longo do tempo. Eu sou Aline Sabino, tenho 30 anos e sou formada em comunicação e pós-graduada em marketing digital. Nesse vídeo eu vou te mostrar o meu início com marketing digital e toda a minha trajetória até virar especialista em automação de e-mail. Bom, tudo começou há uns 9 anos atrás, quando eu decidi que ia entrar na faculdade e, como qualquer jovem, eu não fazia ideia de qual curso eu iria prestar. Eu fiquei na dúvida entre psicologia, contabilidade, nutrição e, por último, publicidade. Na verdade, a publicidade era a minha última opção, porque eu sempre fui muito tímida, sempre tive vergonha em falar e lidar com o público. E eu achava que isso poderia ser um problema dentro da minha profissão. E realmente seria, caso eu decidisse não mudar. Eu lembro quantas vezes eu fiquei sem dormir porque no dia seguinte eu tinha que apresentar um trabalho na escola ou porque eu tinha que lidar com alguma situação que saísse ali da minha zona de conforto. E para falar a verdade, se eu fosse pensar algum tempo atrás que isso estaria acontecendo, de eu estar me apresentando, provavelmente eu iria duvidar. Naquela época, não passava pela minha cabeça a possibilidade de me expor, mas a vida dá voltas, a gente amadurece e percebe que a única coisa que pode nos travar de seguir o nosso sonho é a gente mesmo. E isso eu aprendi na marra, no dia a dia. Eu era o tipo de pessoa que falava baixinho e não dava minha opinião. Eu tinha muito medo do que as pessoas iriam achar ou se elas iriam discordar. E muitas das vezes eu ficava calada, sem mostrar o que eu realmente pensava. E é claro que isso me fazia mal. Eu ficava com um pensamento na minha cabeça: por que eu não falei? Por que eu não dei minha opinião sobre aquilo? E isso aconteceu por muito tempo. E para falar a verdade, tem pouco tempo que eu desencanei e deixei essas crenças limitantes de lado. E a escolha da minha profissão pesou bastante nesse aspecto. Apesar de ter sido encantada com a área de publicidade, eu tinha muita dificuldade em lidar com o público. E como seria uma publicitária se eu tinha essa grande dificuldade? Bom, eu tive sempre o meu pai como uma referência. Ele é um empreendedor nato que sempre estava cercado desse mercado de marketing, de publicidade, de eventos, e de alguma forma eu sempre estava acompanhando ele bem de perto. Esse mundo me encantava, mas ao mesmo tempo me bloqueava. Eu queria voar, mas as minhas inseguranças me travavam. E como eu disse, ele é um empreendedor e naquela época ele tinha uma loja de roupas no bairro onde ele morava, mas não era uma loja de roupa qualquer. Ele acabou transformando essa loja em uma marca super conceituada na região, agregando valor e se diferenciando no mercado e de toda a concorrência ali aos redores do bairro. E a loja acabou se tornando referência de moda depois que ele criou um projeto social que era focado na cultura e o objetivo dele era inserir esses jovens no mercado da moda. Ele idealizou esse projeto com o foco em descobrir os novos talentos da região e a cada nova coleção, ali primavera, verão, outono, inverno, ele criava um desfile e nesse desfile tinha um concurso que ele elegia quem seria a garota propaganda da próxima coleção. Esse evento movimentava todo o bairro e acabou ganhando uma grande proporção. Fizemos parcerias com diversos empreendedores da região e o evento acabou sendo conhecido por todos os bairros ali próximos. Eu lembro que saiu em alguns jornais a matéria do concurso e meu pai ficou radiante. Aquele projeto foi desenhado com muito carinho e, por mais que ele tivesse ideia do quanto estava ajudando e transformando a vida de jovens, ele não sabia a proporção que isso ia tomar. E no fundo, tudo aquilo que me bloqueava foi se tornando pequeno. Ver o meu trabalho junto com o do meu pai, que eles estavam transformando vidas, foi o suficiente para entrar de cabeça nesse mercado. Eu sabia que eu queria mudar vidas. Como? Na verdade, eu iria descobrir aos poucos, mas foi nesse momento que eu escolhi a publicidade como a minha profissão. E assim que eu entrei na faculdade, eu dediquei todo o meu conhecimento, toda a minha energia ao projeto e, consequentemente, à loja. Então, eu assumi a responsabilidade aí de cuidar das redes sociais e ficar de frente em algumas demandas do projeto. E foi uma experiência incrível, não só profissional, mas também pessoal. A cada dia eu me desafiava mais e eu sabia que aos poucos eu estava crescendo por dentro e ganhando mais experiência e conhecimento na minha área. Meu pai foi um professor na prática e é meu orgulho desde sempre. Mas eu precisava voar um pouco mais e depois de uma longa e rica experiência, eu vi a necessidade de buscar um estágio para ter mais experiência e sentir na prática como o mercado funcionava. E o meu primeiro estágio
foi uma experiência bem diferente de quando eu trabalhei com o meu pai. Aquela paixão pelo trabalho, pela profissão que eu exercia acabou ficando de lado. E eu posso dizer que de todas as minhas experiências que eu tive, essa foi a mais difícil. E eu vou te contar por quê. Naquela época era bem difícil encontrar uma oportunidade. As empresas sempre queriam experiências de diversos cursos no currículo. E eu não tinha nada disso. Eu tinha alguns cursos, a experiência que eu vivi com meu pai, mas que não era formalizado, e a minha faculdade. E aí eu fiz diversas entrevistas por um longo tempo e nada. Até que eu passei em um processo seletivo para trabalhar na comunicação interna de uma empresa e foi uma empolgação, uma alegria sem fim. Meu primeiro estágio, o meu primeiro contato com profissionais da área, sem dúvida, ia ser um aprendizado enorme. Mas eu mal sabia que ia ser bem diferente de tudo aquilo que eu imaginei para um estágio. Como eu falei, a vaga era para comunicação interna, mas logo na primeira reunião de alinhamento fui informada que eu seria alocada para o setor de merchandising. Até aí tudo bem, era uma área nova para mim, mas eu estava tão na ânsia de aprender na prática tudo aquilo que era relacionado a esse universo de publicidade e marketing que eu não me importei. E aí eu participei da reunião com todos os estagiários que foram selecionados para trabalhar na vaga e confesso que jogaram um balde de água fria na minha cabeça. A vaga era para ser externo, ou seja, trabalhar na rua, e o meu papel como estagiária era ir aos pontos de venda das empresas parceiras e pendurar banners e adesivar toda a loja. Eu era responsável por todos os bairros da Baixada, ou seja, muita coisa. E eu precisava visitar no mínimo 20 lojas por dia. Era a meta que eu tinha. Eu tinha que visitar 20 lojas por dia, ou seja, eu precisava carregar 20 banners e diversos adesivos. Como era o meu primeiro estágio e eu já tinha batido bastante a cabeça procurando uma oportunidade, mesmo não sendo o estágio que eu sonhei, eu fui. E eu vou te contar que foi uma experiência bem diferente e, para falar a verdade, bem ruim. Eu saía de casa embaixo de chuva, de sol, aquele sol de 40 graus ou aquela chuva que enche tudo aqui no Rio, com uma mochila enorme, pesada, cheia de materiais. E toda noite eu listava todos os bairros que eu precisava visitar e todas as lojas. E eu precisava sempre colocar lojas a mais, porque a listagem que eu recebia da empresa muitas das vezes estava desatualizada. E o que acontecia? Eu chegava no local e a loja nem estava funcionando. Eu pegava em torno aí de uns 10 ônibus por dia e era péssimo quando eu chegava no local e a loja não existia mais. Muitas das vezes eu precisava andar bastante até chegar no local, porque eu descia em um ponto que era antes ou muito depois, justamente por não conhecer o lugar. Eu lembro uma vez que eu estava em um lugar bem estranho e isso foi bem marcante para mim. Eu tenho até hoje a lembrança do lugar na minha mente. Era bem longe de casa e eu estava no meu limite. Estava com um sol aí de 40 graus, meu pé estava doendo, muita dor por conta do tênis, e aí eu liguei para minha mãe chorando, dizendo que eu não estava mais aguentando tudo aquilo, que era aquele estágio não era para mim, que era uma loucura trabalhar daquela forma, e eu não queria desistir. Como naquela época era a única coisa que eu tinha conseguido, eu tinha medo de desistir e não conseguia encontrar um outro estágio. Mas de fato, aquilo não era vida. E na verdade nem era um trabalho para um estagiário. E quando eu cheguei em casa, eu liguei para o meu supervisor e disse que eu não queria mais, expliquei toda a situação e ele me trocou de setor. E confesso que eu continuei infeliz, mas o trabalho era bem melhor do que trabalhar na rua. A empresa era terceirizada desses cartões de passagens de ônibus e naquela época existia umas máquinas que faziam recarga. E na verdade eu nem sei se existe mais. As máquinas eram autoexplicativas e qualquer pessoa conseguia fazer uma recarga, mas me colocaram para ajudar as pessoas que não conseguiam. Ou seja, entre 10 pessoas que iam fazer a recarga, apenas uma pedia ajuda. E eu ficava ali o dia inteiro em pé, ao lado da máquina, ou seja, foi um estágio que eu não aprendi nada em relação à minha profissão, aprendi muito mais sobre mim, sobre os meus limites, do que qualquer outra coisa relacionada ao marketing ou à publicidade, e eu fiquei bastante frustrada, e a minha vontade era desistir. E nesse mesmo período eu fiz diversas amizades e surgiu uma oportunidade de trabalhar no setor administrativo de uma secretaria aqui do Rio de Janeiro. E eu fui. Eu continuei na faculdade, mas acabei perdendo o foco na área de comunicação. Eu até fazia alguns trabalhos relacionados à comunicação interna, mas o foco era totalmente ligado à administração de processos. E nessa época eu continuei fazendo a faculdade e a rotina era bem pesada, como todo mundo que trabalha e estuda. E eu trabalhava em horário comercial e depois eu ia para a faculdade. E para quem é daqui do Rio vai entender, é um pouco a distância. Eu trabalhava no Humaitá,
fazia faculdade em Caxias e morava em São João. Ou seja, uma volta ao mundo para chegar em casa, ou para ir para o trabalho, ou para estudar. E eu chegava em casa em torno de meia-noite e acordava às 5 para chegar ao trabalho às 8 e começar tudo de novo. E eu fiquei nessa luta por algum tempo, mas eu não desisti da minha profissão. Eu precisava encontrar algo na minha área e não entrava na minha cabeça estar estudando tanto e não exercer a publicidade. Eu enviei bastante currículo, participei de alguns processos seletivos e depois de muito procurar, eu consegui uma vaga em uma agência. Eu era responsável pelas contas de alguns clientes dentro da agência e quem é do meio do marketing e já trabalhou em agência sabe que não é uma das tarefas mais fáceis, é um crescimento surreal, uma escola na prática, mas é bem trabalhoso. Mas depois de tudo que eu passei no estágio, eu estava vivendo um sonho, aprendendo na prática e na raça tudo que era relacionado ao marketing digital. E aí, em 2017, eu participei de um processo seletivo de uma empresa e fui contratada. A vaga era para ser analista de marketing com foco em mídia, era basicamente o que eu fazia na agência, mas eu fiquei pouco tempo. Eu ganhei o desafio de embarcar em um novo mundo, totalmente desconhecido, a automação de e-mail marketing. E foi aí que tudo começou. E aí eu lembro até hoje, quando eu fui chamada na sala do diretor, e ele me contou um pouco mais, um pouco mais a fundo sobre o projeto, e eu confesso que na hora eu não entendi muito bem o que era automação, o que era e-mail marketing e qual seria a minha função de tudo isso. Mas quando ele perguntou se eu topava o desafio, na verdade eu nem pensei duas vezes, eu topei na hora, mesmo não tendo ideia de como funcionava tudo isso, de que era uma automação, ou até mesmo as estratégias que eu precisava usar, eu acabei me jogando. Eu abracei a oportunidade e eu só tinha na minha cabeça que eu faria dar certo, eu daria o meu melhor. E eu lembro que eu voltei para casa anestesiada. Eu fui no metrô, ali já pesquisando sobre estratégia de e-mail, o que era automação, de como funcionava tudo isso. Eu entrei na overdose de informações nesse assunto e eu sempre gostei bastante de ler. Então eu aproveitava o tempo livre para me aprofundar cada vez mais nesse assunto. Então, eu assumi a responsabilidade de introduzir na área de marketing mais essa estratégia e tentar alavancar aí o resultado da empresa. Eu senti aquele frio na barriga de algo novo, da responsabilidade de tudo que estava nas minhas mãos. Era algo que eu nunca tinha tido contato, mas eu sabia que era um desafio e eu ia enfrentar. Mal sabia que era o começo de uma grande jornada. A minha jornada começou focada no estudo. Eu procurei em todos os lugares possíveis cursos e artigos que clareassem a minha mente de como funcionava esse mundo da automação e quais eram os principais pontos, os principais passos que eu precisava dar. E eu confesso que no começo eu achei muito confuso, tanto entender ali a estratégia quanto a plataforma, mas me aprofundando nos estudos, tudo começou a fazer um pouco mais de sentido. Mas eu não fazia ideia do poder da automação, entender a jornada do usuário e poder entregar uma comunicação no momento certo, na hora certa e falar diretamente com a dor do usuário era algo mágico para mim. E nessa jornada eu conheci empresas incríveis como a HubSpot, a RD Station, a Rock Content, a Active Campaign e diversas outras que me deram um embasamento profundo através de conteúdos e diversos cursos que eu tive a oportunidade de fazer. Eu virei aquela máquina de consumir conteúdo e me aprofundar nesse assunto. E quanto mais eu estudava, mais encantada eu ficava por esse universo. E aí, em menos de um mês, eu já estava colocando em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido e que eu estava aprendendo. Configurações da plataforma, criação das primeiras automações, criações das primeiras automações de venda, segmentação por níveis de consciência, recuperação de venda e milhares de outros fluxos que até então era totalmente desconhecido para mim. E eu fui aprendendo na prática, com erros e acertos. Eu tinha o apoio do gerente de contas, na época era a RD Station, então foi fundamental nessa construção de conhecimento, tanto da plataforma, que até então eu nunca tinha tido contato, como a estratégia de automação, que para mim também era algo novo, apesar de ter estudado bastante, a gente sabe que ali na prática é totalmente diferente. Eu lembro muito bem das reuniões de onboard da plataforma e tudo que era falado ali na parte estratégica e até ferramental, eu achava tudo muito confuso. Eu sempre saía da reunião com a cabeça fervendo, mas com as possibilidades enormes que existia nesse mercado. Eu ficava assim totalmente encantada. E naquele momento eu comecei a perceber que o meu lugar era na automação. Eu passei por diversos setores no marketing, como redes sociais, atendimento, mídia. Quem trabalha com marketing sabe que é um profissional multitarefas, né? E depois que eu conheci essa estratégia, eu posso dizer que eu
me encantei e fiquei apaixonada pela automação de e-mail. E foram quase 4 anos focado em automação de e-mail. Conhecer a jornada do cliente é algo enriquecedor e entregar uma comunicação no momento certo e ajudar o seu usuário a resolver um problema acaba se tornando além do marketing. E eu consegui enxergar e viver no campo de batalha tudo isso. Foram análises, ajustes, criação de fluxos simples e complexos, reestruturação de estratégia, melhoria, otimizações e muita experiência. E para quem está do outro lado analisando e vendo toda a estratégia rodar, é algo assim motivador. E eu posso dizer que esse foi o segredo que levou a estratégia de automação a um resultado surpreendente. Mas pena que foi como CLT. Mas brincadeiras à parte, como qualquer empresa, existem suas mudanças, as suas reestruturações, entram pessoas, saem pessoas e nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos que acontecesse. E chegou um ponto da minha jornada da empresa que eu já não me sentia mais realizada profissionalmente. Eu amava o que eu fazia, mas o ambiente já não me fazia tão bem. E uma coisa que me fez queimar a ponte e iniciar o meu próprio negócio foi justamente a falta de reconhecimento. Sabe aquele sentimento de insatisfação e de frustração? Era basicamente assim que eu estava me sentindo naquele momento. Então, eu queimei a ponte comigo mesmo e fui montar o meu próprio negócio. É claro que no começo foi muito difícil, eu chorei, pensei em desistir, achei que eu não seria capaz. Foi um momento desesperador. Eu lembro bem que bem no início eu acordava de madrugada com o peito apertado, com vontade de chorar, aquele sentimento de desespero, achando que não iria dar certo. E eu acredito que muitos iniciantes do empreendedorismo têm o mesmo desafio, acreditar que o projeto vai dar certo e deixar de lado essas crenças limitantes. Mas eu posso dizer que eu sou muito abençoada e grata a Deus por ter uma mãe muito presente, e quando eu estava cabisbaixa, com medo de arriscar, ela vinha e me dava a força que eu precisava para continuar. A minha mãe é minha melhor amiga e a melhor companheira que eu poderia ter em todos os dias da minha vida. Ela sempre ouviu meus desabafos com calma e ela sabia exatamente como me motivar para que eu não me desanimasse. E quando eu juntei a motivação da minha mãe com o conhecimento que eu tinha, o jogo praticamente virou. Eu comecei a criar projetos usando todo o meu conhecimento em automação de e-mail e acabei tendo um ótimo resultado. E o melhor, tendo a satisfação profissional e pessoal que eu tanto procurava. E sabe aquele ditado que há males que vêm para o bem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ou seja, a falta de reconhecimento, o estresse gerado, acabaram me direcionando por um caminho que eu acabei me encontrando. Hoje eu me sinto uma empreendedora feliz e totalmente realizada com o que eu faço. É claro que eu sou muito grata por todas as oportunidades e por todo o conhecimento que eu pude desenvolver em todos os lugares que eu trabalhei, todas as pessoas que eu conheci, inclusive no meu estágio, que foi um dos momentos mais difíceis aí da minha vida profissional. Eu também consigo tirar o lado bom de tudo isso. E é claro, a oportunidade que eu tive de iniciar um projeto praticamente do zero e me aprofundar nesse universo de automação de e-mail, que sem dúvidas foi assim enriquecedor. Eu jamais pensei que era possível participar de toda a jornada de compra de um usuário de uma maneira tão ativa, e é isso que muda o jogo do faturamento de uma empresa. Inclusive, de acordo com a minha experiência, é isso que diferencia um negócio que dá resultado de um negócio que não tem. Quando você fala com seu potencial cliente na hora certa e no momento certo e entende o que ele precisa, a probabilidade de chegar ao seu resultado, o seu objetivo, aumenta em 95%. E seja o seu objetivo em venda, em captação de lead, em nutrição ou até mesmo em fidelização. Eu já vi muitos profissionais acharem que o e-mail é apenas um disparo em massa e por isso eu tenho certeza que muitos não têm resultado. Para trabalhar com essa estratégia de automação, é preciso entender o momento do seu potencial cliente e conduzi-lo por toda a jornada de compra, entregando comunicação que aumente o nível de consciência para que ele decida se o seu produto é a solução que ele precisa para resolver o problema dele. E assim, o que eu mais gosto dentro da automação é justamente a comunicação personalizada. É através do comportamento, do interesse, das ações, é possível falar ali diretamente com o seu lead ou com o seu cliente e aumentar a possibilidade dele ficar mais tempo com você. Eu poderia ficar aqui falando sobre diversas possibilidades dentro da automação e que me fizeram ter um resultado surpreendente, dobrando as minhas vendas sem gastar em tráfego, usando uma lista de e-mail. E talvez você possa se perguntar: eu preciso ter uma lista de e-mail enorme para que eu possa ter um bom resultado? E eu te digo que não.
Uma lista enorme não é sinônimo de dinheiro, pelo contrário, se você tem uma lista grande e em uma plataforma e não sabe como usar da maneira correta, provavelmente você terá um alto custo e um baixo resultado. Mas se você tiver uma lista pequena, engajada e souber conduzir o seu lead até o momento certo de compra, as suas chances de ter resultado é extremamente maior. E diante de tudo isso que eu te contei, a maior vantagem que eu vejo da automação é o controle que você tem do caminho do seu lead. É possível mapear toda a jornada e, com isso, avançar a sua comunicação baseada aí no nível de consciência que o seu lead está. Ou seja, se ele não está preparado para a compra, você consegue nutri-lo com conteúdos e informações que elevem esse nível de consciência, até que ele considere que o seu produto é a resolução do problema dele. Uma outra vantagem que eu vejo da automação é justamente você ter esse controle mais próximo com as ações do seu lead. Por exemplo, na recuperação de compra, ou no lembrete de um boleto criado, ou até mesmo no remarketing de um produto revisitado. E falando nisso, assim, só por curiosidade, você sabia que apenas 2 em cada 10 pessoas que passam pelo checkout realmente compram? Então imagina o poder que você tem nas mãos de criar automações para converter esses leads que estão aí totalmente quentes. Para você ter uma ideia, a taxa de conversão de carrinho abandonado chega a ser 60%. Ou seja, olha quanto dinheiro você está deixando na mesa. Então imagina criar fluxos com base em cada ação, como carrinho abandonado, boleto criado, boleto expirado, remarketing de checkout e fora aí diversas possibilidades que existem dentro da automação. Sem dúvidas, você iria conseguir aumentar o resultado da sua empresa. Uma outra vantagem da automação é o ROI, é a mídia com maior retorno do investimento, principalmente comparado com o tráfego pago. O custo da plataforma é bem baixo para o retorno que ela oferece, e sem contar que a base de e-mail é sua, possibilitando aí fazer diversas ações que otimizem seu resultado e não precisem investir em novas bases, você já consegue ter o resultado aí com a base que você tem. Mas esse vídeo não é para falar sobre estratégia, até porque a partir de hoje vamos ter muito conteúdo sobre esse universo de automação. O meu objetivo é passar todo o meu conhecimento do campo de batalha para te ajudar a alavancar o seu negócio, dobrando as suas vendas sem investir em tráfego. Mas antes de ir, dá o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e fica comigo, pois vai ter muito conteúdo de valor. Eu vou ficando por aqui e vamos decolar. Um beijo!